vamos então agora ouvir a palavra de Deus. É o momento mais importante do mundo, quando Deus fala conosco. Nós lemos os textos da Bíblia na liturgia, quando Deus fala e nós respondemos. Nós falamos com Deus através de orações e cânticos, e agora Deus, através do seu servo, vai expor a sua palavra, para que nosso coração seja consolado, fortalecido e edificado pela palavra de Jesus Cristo. Portanto, nós vamos passar a palavra ao nosso irmão seminarista Mateus, e ele nos trará da parte de Deus a palavra do Senhor. Vamos então ouvindo com atenção e orando a Deus que nos fale por meio dela. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Moisés e o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 16. Gênesis capítulo 16, e nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 16. E eu peço aos irmãos que acompanhem. Gênesis capítulo 16, verso 1 ao verso 16. Então diz assim a palavra do Senhor: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então, Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abrão. E Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Eu peço ao meu irmão Carlos, que nos dirija a Deus em uma oração. Senhor, Deus, nessa noite agradecemos, meu Pai, a oportunidade de estar na tua casa. Sim. A oportunidade, Senhor, de glorificar, de exaltar o Senhor com os nossos irmãos. Sim, Pai. Senhor, te pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar falando agora, Senhor, através da tua palavra. Sim, Deus. Do servo Mateus, Senhor. Amém. Que possamos, Senhor, sair daqui diferente, Senhor, da maneira
maneira que entramos. Sim. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome do Senhor que te pedimos, em nome do Senhor Jesus que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler começa com um problema que já foi apresentado no livro de Gênesis, que foi no capítulo 11, e esse problema é o problema da esterilidade de Sarai. No capítulo 11 nós somos informados que Sarai era uma mulher infértil, uma mulher estéril, ela não podia ter filhos. E no capítulo 12 de Gênesis, Deus faz um chamado a Abrão. Deus chama Abrão e ordena a ele que ele saia da sua terra, da sua parentela e vá à terra de Canaã. E Deus faz promessas a Abrão, dizendo que ele seria uma grande nação e que todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele. No capítulo 15, no capítulo anterior, o que nós lemos, nós vemos que Deus reitera essa promessa. Ele lembra a promessa que ele fez no capítulo 12 e diz que Abraão teria um descendente e que a descendência dele seria como as estrelas do céu. Só que o que nós vemos é que no capítulo 16 o problema da infertilidade de Sarai ainda não tinha sido resolvido. E embora o capítulo 15 seja o capítulo ali no contexto imediato, o capítulo 16 está próximo um do outro, anos se passaram depois que Deus fez essas promessas a Abraão. E nada de Sarai se tornar uma mulher fértil, nada de aparecer o herdeiro, o filho prometido. Mas Sarai, ela possuía uma serva, como diz o verso 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão. Sarai tinha uma serva, e as servas, elas eram escravas que eram adquiridas por uma mulher rica. E era como, Agar era para Sarai como Eliezer era para Abrão. Lembra que Abrão ele tinha um escravo chamado Eliezer. Tanto é que ele menciona esse escravo no capítulo 15, e ele pensa que esse escravo seria o herdeiro dele, porque Sarai não podia ter filhos. E como Abrão tinha um escravo, um servo, a sua esposa Sarai também possuía uma serva, Agar, a egípcia. E possivelmente Sarai usava Agar para cumprir com as suas tarefas domésticas, para ajudar no lar. E é interessante que nós vemos aqui que Sarai sugere a Abraão ter um filho com Agar, a sua serva. Então ela diz assim, no verso 2, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai, da sua esposa Sarai. Nós vemos aqui, meus irmãos, uma clara impaciência por causa da demora do cumprimento da promessa. A promessa ainda não tinha se cumprido. Anos se passaram e Sarai ela fica impaciente. Ela não quer mais esperar. Então ela tem uma ideia, ela tem um plano. E esse plano envolve a sua escrava, a sua serva Agar. Agar faria o papel de uma concubina aqui. E as concubinas elas não tinham o mesmo status de uma esposa. Qual era o papel? O que uma concubina fazia? Uma das funções delas era gerar filhos. Se uma senhora fosse estéril e ela tivesse uma serva, ela poderia oferecer essa serva ao seu marido para que eles tivessem relações e o filho que nascesse da escrava, da serva, seria considerado filho da senhora, da dona daquela serva, da escrava. Então, o que Sarai quer é gerar uma criança gerada por uma concubina, por uma escrava. E essa era uma prática social aceitável na época. Os povos da época faziam isso. Mas o que Sarai fez aqui não foi correto. Ela queria adiantar o cumprimento da promessa. Ela mostra incredulidade. E a fé era exigida de Abrão
para que a promessa se cumprisse. Mas a sua esposa, ela mostra incredulidade aqui. Ela mostra incredulidade porque ela quer fazer com que a promessa se cumpra por meio do esforço humano. Ela não leva em conta a fé na promessa de Deus. O esforço humano, meus queridos, sem confiança em Deus, anula a fé. É uma anulação da fé. E é interessante que Deus ele prometeu um servo, um herdeiro a Abrão. E se ele prometeu um herdeiro a Abrão, nós deduzimos que esse herdeiro deveria vir da sua esposa Sarai. Mas Sarai não leva em conta isso. No verso 4 do capítulo 15, diz assim o Senhor: não será esse o teu herdeiro, ou seja, ele está se referindo a Eliezer, que Abraão, aqui no contexto, acha que seria o seu herdeiro. Então ele diz: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. A Sarai, a mulher de Abrão, ela pensa que o filho deveria só vir do seu marido, porque fala que o que será gerado de ti será o seu herdeiro. Aqui Deus não faz referência nenhuma a Sarai. Então parece que ela supõe que o filho de Abrão deveria vir só dele, não dela. Aí, por isso que ela tem essa ideia aqui. Só que essa ideia de Sarai é ilógica. Não faz sentido, porque ela é esposa legítima de Abrão. Então, ela que deveria ter o filho prometido, o filho herdeiro. Tá? Deus fez a promessa, quando Deus fez a promessa, ele sabia que Sarai era infértil. Ele sabia que ela não poderia conceber e dar à luz filhos. Mas isso não impediu Deus de fazer a promessa. A infertilidade de Sarai não impediria Deus de cumprir com os seus planos. E nós vemos no verso 2 que Sarai, ela crê e conhece o poder de Deus, reconhece o poder de Deus sobre a vida, porque ela diz assim: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Ela reconhece que Deus tem poder sobre a vida, ela reconhece que Deus tem poder tanto para impedir alguém de ter filhos, e se ele tem poder para impedir, ele tem poder para dar, para conceder a fertilidade à mulher para que ela tenha filhos. Ela reconhece isso, mas ela não leva em conta a promessa. Ela não leva em conta a fé na promessa, melhor dizendo. Ela quer adiantar o cumprimento da promessa de qualquer maneira, e ela não consulta a Deus. Meus irmãos, se Deus quisesse que o filho de Abraão nascesse dessa maneira, ele teria falado alguma coisa a respeito, mas ele não fala nada. Ele fala: eu vou te dar um herdeiro, mesmo a esposa dele sendo estéril. Deus não menciona nada de pegar uma serva, Agar, e dar a Abrão para que ele tivesse um filho com ela. Essa não era a maneira que a promessa deveria se cumprir. Mas Sarai, ela quer dar o seu jeitinho, né, o jeitinho brasileiro. Já existia naquela época, né, o jeitinho brasileiro, a gente vê aqui, por meio de Sarai, né? Então, ela não leva em conta a fé. E há uma grande semelhança aqui entre o que Abrão faz e o que Adão faz. No final do verso, diz assim: e Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Nós lembramos a ocasião da queda, o que aconteceu no Éden. No capítulo 3 de Gênesis, no verso 17, a palavra do Senhor diz assim, Deus falando a Adão: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste a árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Assim como Adão escutou a voz da sua mulher, a sugestão dela, que era pecaminosa, ia contra a palavra de Deus, porque Deus tinha ordenado que Adão não comesse da árvore, mas assim como ele escutou a voz de Eva, Abrão anuiu, escutou e recebeu a sugestão, o conselho de Sarai. Ele concordou com aquilo. Nós vemos aqui uma clara alusão à queda. Ambos, Adão e Abrão, ouviram a palavra do Senhor, mas eles desprezaram a palavra de Deus e ouviram a sugestão
de suas esposas, de suas respectivas esposas, que era contrária à palavra do Senhor. Ambos, Adão e Abrão, mostraram incredulidade. E no verso 3, eu peço aos irmãos para que nos ajudem aí na leitura. Então, leamos. Então, Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de querer habitar por 10 anos na terra de Canaã. Meus irmãos, 10 anos já haviam se passado. 10 anos. Abrão, ele foi habitar na terra de Canaã com 75 anos de idade. Agora ele já estava com 85. 85 anos. E nada da promessa se cumprir. Sarai provavelmente tinha 65 anos aqui. Provavelmente ela também já tinha entrado na menopausa. Então, a promessa parecia estar bem longe de acontecer, ou então impossível de acontecer. Era inalcançável por causa desses elementos, dessas coisas que Abrão e Sarai estavam passando. Eles já estavam velhos, Sarai era infértil, Deus prometeu, só que muito tempo se passou e nada acontecia, e Sarai já estava impaciente. Então ela, como diz o texto, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão. E outra alusão aqui, a gente vê uma alusão aqui à queda, à ocasião da queda. Os irmãos se lembram que quando o homem pecou no paraíso, a sua esposa tomou da árvore do conhecimento do bem e do mal, comeu e deu a Adão. Está vendo? Ela tomou, comeu e deu. E aqui, o que Sarai faz? Ela toma da sua serva, escrava Agar, a egípcia, e a dá ao seu marido. Então, o autor bíblico ele faz isso propositalmente. Ele está fazendo aqui uma alusão à queda, tanto no verso 2 quanto no verso 3. E o verso 4 diz assim: ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. No mundo antigo, as mulheres eram muito honradas através do casamento e pela geração de filhos. Então, é óbvio, Agar, ela se sentiria honrada por ter concebido um filho. E ela não concebeu um filho de qualquer pessoa. Ela concebeu um filho do chefe da casa, do chefe da família. Além disso, Abrão era o homem a quem Deus tinha feito as promessas. E possivelmente ela sabia que Sarai estava fazendo isso porque ela esperava que o descendente ia nascer por meio de Agar. Então imagina a honra, né? Imagina a honra se o descendente prometido viesse de uma serva, da serva Agar. Ela já estava sendo honrada porque ela fez um certo papel de esposa. Ela já estava sendo honrada porque ela gerou um filho do chefe da casa. E ela provavelmente se sentiu honrada porque pensou que o herdeiro viria dela. Então, Sarai, ela vê o seu status mudando aqui, né? Ela se sentiu honrada, ela concebeu um filho do chefe da casa, ela estava se sentindo como se fosse a própria esposa, como se ela estivesse no lugar de Sarai. E ela, de certa forma, passa a agir não mais como a serva, mas como a senhora. A serva deveria obedecer, se sujeitar à sua senhora. Mas Agar, ela age com orgulho. Ela começa a se sentir, né, grande e despreza, olha com desprezo Sarai, que era estéril. Então, ela vê, era como se o seu status estivesse mudando. E o resultado disso foi um conflito. Agar, depois que ela age com arrogância contra Sarai, que foi aquela que pediu o seu auxílio, ela se vê numa situação de conflito. Porque no verso 5, nós vemos que a esposa de Abrão não vai deixar isso de lado. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor
entre mim e ti. Então, há um conflito aqui, há uma tensão entre as duas. E nós veremos isso posteriormente lá na história de Jacó, com as duas irmãs, Lia e Raquel. Jacó toma duas esposas e as duas ficam competindo uma com a outra. Então há um conflito entre as duas. Isso aqui se assemelha a esse conflito que acontece posteriormente, embora Agar não fosse esposa mesmo de Abrão, mas há uma tensão, há um conflito aqui, e Sarai não deixa não quer que isso aconteça, não quer deixar barato o desprezo que ela estava passando por uma serva, e ela então vai ao dono da casa, Abrão, e ela disse: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. E o verso 6 diz assim: respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. E há nesse verso 5 e 6 uma outra alusão à queda. Quando Adão e Eva pecaram no Éden, nós vemos que nenhum dos dois toma a culpa para si, nenhum dos dois reconhece a responsabilidade dos seus erros. Muito pelo contrário, eles ficam transferindo a responsabilidade deles, a culpa deles, para outros. Eva coloca a culpa dela, ou melhor, Adão coloca a culpa dele em Eva, e Eva coloca a culpa dela na serpente. Nenhum dos dois reconhece o pecado, a responsabilidade. Foi a serpente que me enganou, disse Eva. E Adão disse: foi a mulher que tu me deste. Então eles não reconhecem a responsabilidade dos seus atos, ficam jogando no colo de outros. E Sarai faz a mesma coisa, começa com ela. Foi ela que teve a ideia, para começo de conversa, né? Foi ela que teve a ideia de dar Agar, a sua serva, a Abrão, para que ele gerasse filhos com Agar. Ela que tomou as medidas necessárias, ela que agiu para que isso acontecesse, mas agora ela está colocando culpa no marido. Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Caia sobre ti essa afronta. E ela diz assim: eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Aqui, Sarai, ela pede até mesmo uma intervenção divina, ela apela para o tribunal celestial, para o tribunal divino. De certa forma, Agar estava correta aqui, ou melhor, Sarai estava correta. De certa forma, ela estava certa, por quê? Porque Agar era uma escrava, era uma serva, ela não poderia agir com desprezo para com Abrão. Então, ela estava correta nesse sentido. Não é porque você engravidou Agar que você vai agora, se sobrepor sobre mim. Eu que sou a senhora da casa, eu que sou a tua senhora. Então ela apela para o tribunal divino, porque ela estava sendo, nesse sentido aqui, pelo fato de Agar não se sujeitar a ela estava sendo injustiçada. Só que ela erra ao colocar a culpa sobre o seu próprio marido. E Abrão, ele coloca a culpa em Sarai. Ele joga, ou melhor, a responsabilidade no colo de Sarai. Faz aí o que você quiser, a serva é tua, a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. E Abrão não agiu com sabedoria aqui, porque ele era o chefe da casa, ele que poderia ter resolvido logo isso. Ele tinha autoridade para resolver essa situação, ele dar um basta nesse conflito, mas ele joga a responsabilidade no colo da sua esposa. E isso não foi uma decisão sábia, porque Sarai estava magoada, ela estava irritada. E a medida que ela poderia tomar, a medida que ela tomasse poderia ser severa, muito severa. E na verdade é isso que acontece. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. A gente não sabe o que Sarai fez, qual é a medida que ela tomou, mas deve ter sido algo bem humilhante, bem grave, para a escrava chegar até mesmo a fugir. E, meus irmãos, as alusões aqui que nós vimos, a queda,
Nós vimos essas alusões no verso 2, 3, 5 e 6. Isso aqui deixa implícito no texto que o que Sarai e Abrão fizeram não foi agradável aos olhos do Senhor. O autor coloca isso propositalmente. O fato de Abrão ouvir o conselho da sua esposa, que era um conselho mau, porque não estava esperando a promessa se cumprir, não estava esperando em Deus. O fato de Sarai tomar a serva Agar, no verso 3, e dá-la ao seu marido também, referência à tomada de Eva lá da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, e dar a Adão. E também essa ideia no verso 5 e 6 da transferência de responsabilidade. O autor faz isso propositalmente. Ele está mostrando que o ato que Abrão e Sarai tomaram não foi correto, não foi agradável aos olhos do Senhor. Era um ato pecaminoso, uma atitude precipitada da esposa de Abrão, né? Foi o que aconteceu aqui. E por causa da sua impaciência, por causa da sua incredulidade no cumprimento da promessa, nós vemos que a consequência disso foi o orgulho de Agar e a ira pecaminosa de Sarai. Então, nós temos algumas lições aqui para nós. Primeiro é que, quando tomamos decisões sem confiar em Deus e nas suas promessas, consequentemente, então, nós estamos confiando na força do nosso braço. Quando a gente toma decisões sem orar e sem levar em conta o que a Bíblia diz sobre a situação, nós estamos confiando no nosso próprio braço, na nossa própria capacidade intelectual, muitas das vezes. E isso não é agradável aos olhos do Senhor. E por muitas vezes nós entramos em várias complicações por causa disso. É o que acontece aqui. Sarai querendo adiantar a promessa sem consultar a Deus, usando a força do seu braço para fazer com que a promessa se cumprisse, ela gerou várias complicações dentro do lar, na própria vida dela, na vida do seu marido e na vida da sua serva. Então, ela não deveria tentar ajudar a Deus a cumprir a promessa. Isso aqui foi um ato de uma falta de fé de Sarai. E nós agimos da mesma maneira quando nós não levamos em conta a palavra de Deus, as promessas de Deus, e agimos baseados na força do nosso braço. E isso não somente na vida cotidiana, mas com respeito à salvação também. É interessante que o apóstolo Paulo usa esse texto aqui de Gênesis capítulo 16, lá em Gálatas capítulo 4, para ilustrar a busca da salvação por meio das obras, baseado na força do braço do homem, e a busca da salvação por meio da fé. Agar e o seu filho são uma clara ilustração do que acontece quando o homem tenta chegar à salvação baseado no seu próprio esforço. Deus fez uma promessa de salvação na Escritura. E essa promessa, ela é cumprida, essa salvação vem a nós por meio da fé. Agora, nós não podemos chegar à salvação quando nós buscamos ela baseado nas nossas próprias obras. E foi o que aconteceu aqui. Agar e o seu filho, que foi gerado, foi uma clara ilustração que o apóstolo Paulo usou para se referir à salvação por meio das obras, a tentativa de alcançar a salvação por meio das obras. E aí eu faço a pergunta aqui, com aqueles que ainda não são salvos, se existe alguém aqui que está nessa situação, nesse estado. Você tem tentado alcançar a salvação pela força do seu braço ou tem confiado apenas em Deus, em Cristo, na sua justiça? Deus fez uma promessa, Ele prometeu que salvaria todos aqueles que crescem nele. Todo aquele que crer em Cristo será salvo. Você tem buscado a salvação confiando na força do seu braço ou você tem confiado apenas em Cristo? Buscado a salvação pela fé em Cristo? Como nós vimos, confiar no esforço humano para se alcançar as promessas de Deus gera problemas. No caso da salvação, da promessa do Evangelho, não confiar em Deus gera perdição eterna. Não é só um problema no lar, como aconteceu aqui. Isso aqui é coisa pequena.
se comparado à destruição da alma de um homem. E é isso que acontece quando nós não confiamos em Cristo, é isso que acontece quando nós tentamos alcançar a salvação baseado na força do nosso braço, confiado nas nossas obras. E a segunda aplicação, ela é direcionada às mulheres. Graças a Deus, as mulheres da nossa igreja são mulheres muito crentes e muito piedosas. Mas aí eu faço a pergunta aqui para vocês, para as mulheres. Vocês têm sido auxiliadoras para os seus maridos, ajudando-os a confiar na palavra e nas promessas de Deus? Então, nunca surgir ao seu marido algo contrário à palavra do Senhor. Examine-se a si mesmo. É uma aplicação de autoexame. Você tem sido auxiliadora no seu lar, tem sustentado o seu marido nesse sentido, ajudando ele a crer nas promessas de Deus, dado bons conselhos, não como o conselho de Sarai, que levou Abrão a agir de maneira incrédula, agir de maneira contrária à palavra do Senhor. Mas você tem ajudado o seu marido, encorajado o seu marido, exortado o seu marido. Tá? Exortar é encorajar, tá? Não quer dizer que quando a mulher exorta, ela está exercendo autoridade sobre o marido, porque exortar é encorajar a pessoa. Você tem encorajado o seu marido a confiar na palavra de Deus? Foi o que Sarai fez aqui, foi o contrário isso. E o dever das mulheres é justamente auxiliar, dar suporte, dar força ao seu marido para que ele obedeça ao Senhor. E assim se cria um lar piedoso. O contrário disso gera problemas dentro de casa. E se você quer que o seu lar seja bem sucedido e ande em paz, então ajude o chefe da casa, encorajando-o a crer e a confiar na palavra de Deus. E a terceira aplicação agora vai para os maridos. Tem que bater em todo mundo aqui agora. Né? Brincadeira, irmãos. Então, maridos, não escutem as suas esposas. O que eu vou falar aqui pode parecer até duro para alguns, mas não escutem as suas esposas quando elas derem conselhos que não são segundo a palavra de Deus. Não escutem elas. Às vezes é difícil, porque você quer agradar a pessoa que você ama. Alguns teólogos acham que Adão ele caiu no pecado porque ele não queria que Eva pecasse sozinha. Ele não queria que ela pecasse sozinha, então ele ouviu a sugestão de sua esposa. Então é difícil, porque a gente ama aquela pessoa. E ela sugere algo, a gente vai querer ouvir a sugestão dela. Mas quando uma esposa dá um conselho mau, como foi o de Sarai, ela não deve ser ouvida. O marido deve, então, exortar a sua esposa e dizer, olha, isso aqui não está certo, a palavra de Deus não diz isso. Eu não vou ouvir esse teu conselho. Então, assim, o lar se tornará um lar piedoso, né? Um lar abençoado por Deus. É claro que algumas vezes isso pode até gerar um conflito, um certo conflito. Mas é melhor agradar a Deus do que agradar a sua esposa, né? Quando ela está errada. É melhor agradar a Deus nessas horas. Agradar a tua mulher, né? O desejo de agradar a tua mulher não deve ser preferível nesse momento. Mas o desejo preferível deve ser o desejo de agradar a Deus. Então, esse é o dever dos maridos, é isso que Abrão não fez aqui. E o texto continua, eu peço, irmãos, para que leiam do verso 7 ao verso 8, por favor. Me ajudem melhor na leitura. Então, diz assim, tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul, disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então, depois do conflito que nós vimos dos versos 1 ao verso 6, e da impaciência de Sarai na tentativa
e a sua tentativa de gerar um filho por meio do seu esforço, nós vemos agora o aparecimento de uma figura celestial, o anjo do Senhor, literalmente o mensageiro do Senhor. Essa figura, esse mensageiro, por vezes é caracterizado na Bíblia como o próprio Deus. É uma teofania, um aparecimento do Senhor. Sendo assim, o que ele fala agora é o próprio Deus falando com Agar. Agar ouvirá agora as próprias palavras de Deus. Então, o anjo sai em busca da escrava, da serva. Isso mostra a misericórdia divina na vida de Agar. E ela estava junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. É interessante, meus irmãos, que o nome Sur significa muro. O nome Sur significa muro e é uma referência a uma rota que ficava na região perto do Egito. Era uma rota que ia para o Egito. Isso mostra que Agar ela estava tentando voltar para o seu lar, para o lar de origem dela. Ela estava tentando voltar para o Egito, bem longe de Abrão e Sarai. E diz a palavra do Senhor que o anjo se dirige a Agar como serva de Sarai. Isso mostra que Sarai continuava com seu status de serva. Ela tinha concebido de Abraão, mas isso não mudava o seu status. Ela não tinha passado a ser senhora por isso. Ela tinha fugido de Sarai, mas isso também não tirava ela da sua posição de serva. Agar ainda era a serva de Sarai. Ele se dirige a ela e pergunta: de onde vens e para onde vais? Ela disse: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então, como diz o verso 9, lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob as tuas mãos. E é interessante que, por ser ainda a serva de Sarai, Agar é ordenada agora a voltar para o seu lar, que era a casa de Abrão. Volta e humilha-te. E o provérbio 27, 18 diz assim: o que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. Há uma promessa aqui para os servos, para os escravos. E se Agar cumprisse com essa condição de cuidar da sua senhora, ela seria honrada. Então, ao invés de desprezar a sua senhora, ao invés de se orgulhar e se colocar sob Sarai, ela deveria cuidar de Sarai. Era desse modo que ela seria honrada, não pela concepção de um filho. Ela não seria... A promessa da honra é por meio do cuidado com Sarai, não pela concepção de um filho aqui. E o anjo diz mais: disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. E o verso 11 diz: disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. E o anjo, que é o próprio Deus, ele faz uma promessa grande aqui à sua serva, a serva Agar. É uma promessa que é muito semelhante à promessa que ele fez ao próprio Abrão: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. E no capítulo 17, verso 20, ele reitera essa promessa. Quanto a Ismael aqui, obviamente, já tinha nascido. Eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. E essa promessa se cumpre lá no capítulo 25, do verso 3 ao verso 16. Ismael tem filhos, e ele gera 12 príncipes. E depois nasce a nação dos ismaelitas, né? E é interessante que foram os ismaelitas que venderam José para o Egito. Deus, ele usou o seu plano de usar os ismaelitas para levar José para o Egito, porque José não foi para o Egito
sem querer não, tá? O texto bíblico mostra que Deus ele estava dirigindo tudo aquilo que estava acontecendo para levar José para o Egito, porque ele tinha um plano na vida de José. Ele queria que José fosse para o Egito para salvar os povos da fome que viria, e José também salvaria a sua própria família, a família de Jacó. E depois o povo de Israel, os israelitas vão para o Egito e são guardados ali. E nós conhecemos a história que eles foram oprimidos por Faraó, e Deus depois tira o seu povo do Egito com mão forte e braço estendido, como diz a palavra do Senhor, mas isso incluía os ismaelitas. Então, está vendo? O plano de Deus, ele é soberano sobre tudo que acontece, até mesmo no pecado de Sarai. Até mesmo no pecado de Sarai e de Abrão e de Agar, Deus ele é soberano. Ele iria usar Ismael e o povo que viria dele, os ismaelitas, para salvar os israelitas e depois tirá-los do Egito, mostrando a sua força e o seu poder. E o nome Ismael é interessante que ele significa justamente o que acontece aqui, né? Deus fala assim, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ismael significa Deus ouviu. E mesmo Agar sendo serva, estando numa posição de escrava, de serva, Deus não deixou de atender ela. O texto sugere que Agar tinha feito uma oração, ela tinha pedido a ajuda do Senhor, ela estava aflita. E mesmo estando numa posição de serva, um status social baixo, mas Deus ouviu aquela serva, porque Ele não leva em conta o status social da pessoa. E nós vemos um claro contraste aqui entre Agar e Sarai. Agar fez o que Sarai deveria fazer. Ela clamou ao Senhor, ela pediu socorro de Deus. Sarai deveria ter feito isso. Ela era estéril, ela era infértil, ela deveria ter permanecido em oração, esperando que o Senhor acudisse o seu pedido. Ela deveria orar em cima da promessa que o Senhor tinha feito a ela. Mas ela não fez isso. Sua paciência e a sua incredulidade a levaram a cometer pecado, a se esquecer de Deus. E nós vemos que é feito uma predição sobre a vida de Ismael no verso 12. É dito que ele seria entre os homens como um jumento selvagem, que é uma referência ao asno sírio, que é um animal destemido e ligeiro. É uma metáfora para a vida individual de Ismael e pelo seu caráter indomável. Além disso, Ismael seria um homem de conflitos. Como diz o texto, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Por causa desse seu caráter, seu estilo de vida individual e o seu caráter indomável, ele teria uma vida de conflitos. E caminhando aí, Agar agora dá um nome a Deus. É interessante que em toda a Bíblia é o único texto que fala que um ser humano dá um nome a Deus. Foi uma serva, uma mulher e serva, uma escrava. Ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus, literalmente tu és Deus que me vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. O nome é uma referência, uma clara referência ao socorro, à misericórdia divina que Agar recebeu do Senhor, porque Deus a contemplou na sua aflição no momento que ela pediu por socorro. E é por isso que ela chama o poço em que o anjo encontrou ela, onde o anjo encontrou ela, de Beer Lahai Roi. Beer, poço. Lahai Roi significa literalmente pertencente ao que vive, aquele que me vê. Então ela dá um nome ao poço, lembrando da misericórdia que Deus usou na vida dela. E eu tenho uma lição aqui. Deus, ele contempla as tuas e as minhas aflições. Deus, ele contempla as tuas e as minhas aflições. Ele não deixou de ajudar Agar no momento que ela passou por dificuldade, no momento que ela passou por aflição.
E não é só aqui na Bíblia que nós vemos Deus atendendo aos rogos, aos pedidos dos seus servos. Ele é Deus que contempla a nossa aflição e as nossas dificuldades. E Cristo também, ele fez isso enquanto estava na terra. É interessante que ele acudiu à necessidade dos oprimidos durante seu ministério. Nós vemos em Lucas 7,13 que Jesus teve compaixão da viúva de Naim. O seu filho estava morto, tinha morrido, falecido, e vendo-a, diz o texto, o Senhor se compadeceu dela. E depois, em Marcos, no capítulo 8, verso 12, diz que Cristo teve compaixão da gente. Ele diz, tenho compaixão desta gente. E será que essa compaixão era somente durante seu ministério terreno? Durante seu estado de humilhação? É óbvio que não. Porque às vezes a gente pode pensar que Cristo só tinha simpatia pela fraqueza humana, pela aflição humana, enquanto ele estava na terra passando pelas mesmas aflições. Mas não. A sua glorificação não tirou essa simpatia dele. É interessante que tem um teólogo que ele fala que Cristo, ele agora, no seu estado de glorificação, ele está sem a paixão, ele está livre da paixão, mas não da compaixão. Ele está livre do sofrimento, livre da paixão, mas não está livre da compaixão, da simpatia pelos fracos, pelos aflitos, por aqueles que se encontram oprimidos. Então é Ele que nós devemos clamar. É por isso que nós devemos clamar a Cristo, porque Ele é o Deus que nos acode na nossa angústia. Ele é Deus que nos vê, assim como Deus viu Sarai, contemplou Sarai, Cristo também nos vê no nosso momento de aflição, no nosso momento de angústia. Caminhando para o final, nos versos 15 e 16, nós vemos uma coisa bem significativa em todo o texto. O plano de Sarai foi frustrado. O plano para suscitar um filho, porque ela deu a escrava Agar a Abrão, seu marido, para que a serva gerasse filhos para ela e para o seu marido. Então o filho, ela queria que o filho fosse considerado dela. Mas nós vemos no verso 15 e 16 que seu plano foi frustrado, porque Ismael é identificado como filho da serva, como filho de Agar e filho de Abrão. E isso aparece 3 vezes no texto, nesses 2 textos. No verso 15, diz assim, Agar deu à luz um filho a Abrão. E no verso 15 ainda, na parte B, seu filho que lhe dera Agar. Está vendo? Agar deu à luz um filho a Abrão. E depois o Ismael é caracterizado, identificado novamente como o filho de Agar, seu filho que lhe dera à luz Agar, que lhe dera Agar. E no verso 16, de novo, no final do verso, diz aí, Agar lhe deu à luz um filho. Nós não vemos nem a menção de Sarai aqui no texto. O plano de Sarai foi frustrado. E é isso que acontece quando nós não confiamos na palavra de Deus e confiamos na nossa própria força, na força do nosso próprio braço. Que Deus nos ajude, irmãos, a crer na palavra dEle, a não confiar na força humana, porque o homem, como diz a palavra do Senhor, é mortal, o homem é fraco, nós somos fracos. No momento em que deixamos de confiar no Senhor e passamos a confiar em nós mesmos, nós veremos que nossos planos serão frustrados. Mas aquele que confia na palavra de Deus, esse é bem-sucedido. Aquele que confia na palavra de Deus permanece para sempre. E que Deus nos abençoe, nos dê graça para confiarmos na sua promessa pela fé apenas. Porque é Ele que cumprirá as suas promessas. Que Deus nos abençoe. Amém. A mighty fortress is our God.